E aí, pessoal, derrota no Grenal, vexame no Campeonato Brasileiro e algumas opções de Renato que escancaram a incompetência do futebol do Grêmio. Nós vamos falar do 1-0 para o Inter, lá no Couto Pereira. Triste realidade do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Estou gravando esse vídeo ainda durante a entrevista de Eduardo Cudê, o treinador vitorioso desta tarde e noite no Couto Pereira, 1-0 do Inter sobre o Grêmio, ou o que restou do Grêmio, ou o que resta do Grêmio, diante de um trabalho pífio, ridículo, feito pelo departamento de futebol do Grêmio, que merece muito que a gente fale firmemente a partir de agora. O Grêmio fez enfrentamento, estou ouvindo até o Vaguinha gravando o vídeo, tenho que até aturar isso. O Grêmio, ele entrou com o Galdino no lugar do JP Galvão, porque não tinha outra opção. Era o que tinha. O JP Galvão não deu resultado nenhum e o Galdino não vai dar resultado nenhum. Lembrando que o Galdino foi emprestado e o Grêmio o contratou para essa temporada. O Grêmio fez um contrato longo com o Galdino. É isso aí. É isso aí. Ele foi emprestado para fazer um teste, ele passou no teste. E aí ele vira a solução para o Grenal. Aí a gente começa com o Jeromel, com o Gustavo Martins, com um Dodi muito bem no jogo, o volante do Grêmio. Controla o Inter. Controla. Não chuta uma bola no gol, é verdade, mas controla o Inter no primeiro tempo. Vai para o segundo tempo com a ideia de que poderia ganhar, avança um pouco com a mesma escalação, Gustavo Nunes, o Pavon, que joga muito pouco, o Pavon, muito pouco. O Grêmio contratou o Carbajo por 4 milhões de dólares, o Pavon por 4 milhões de dólares, o Cristaldo por 4 milhões de dólares. O Cristaldo é bom jogador, o Carbajo a gente está vendo, o Pavon joga pouco. Joga pouco. Mas enfim, é isso aí, vamos lá, porque eles conhecem, sabem tudo. Então, vamos lá. Aí, o Grêmio começa o segundo tempo e tem um gol com o João Pedro, o goleiro faz uma defesa. Acho que se ele precipitou, podia ter feito gol, uma grande jogada do Cristal. Não faz o gol. Aí, uma bola na área do Grêmio, um bate-rebate, um gol, uma xiripa braba, o Inter faz 1-0. O Inter não tinha dado um chute no gol do Grêmio. O Grêmio estava controlando o Inter. Depois disso, bate um desespero, aí o Inter perde gols no contra-ataque, tem bola na trave. E durante essa tentativa do Grêmio de buscar o empate, primeiro ele tira o Galdino e bota o JP Galvão. Ou seja, a opção era o JP Galvão. O Inter faz uma linha de 5 com 3 zagueiros dentro da área e o Renato se vê obrigado a botar mais um atacante. Sabe quem é que ele botou? Ele botou o Rodrigo Eli de centroavante. E aí o torcedor vai dizer, pá, que vergonha, botar, o Renato tá brincando. Não, não é o Renato que tá brincando, é o Grêmio que tá brincando de fazer futebol. É o Grêmio que simplesmente não entendeu o tamanho do risco que está correndo no Campeonato Brasileiro. E nós vamos chegar agora, apostem isso, quando abrir a janela, nós não vamos ter os jogadores contratados. Porque foi assim no meio do ano, foi assim no ano passado e tem sido assim há tanto tempo desde que se chegou a isso. Hoje fica claro que Soares sustentou o trabalho. Sustentou o trabalho. Era Soares a diferença. Soares sozinho sustentou tudo o que aconteceu. O Grêmio tem 9 jogos, 2 vitórias. E não dá para falar de enchente, não dá para falar de dificuldade, porque o Inter, que nos ganhou jogando nada, porque o time do Inter é ruim, ele nos ganhou com as mesmas dificuldades. Só que o Inter tem 17 pontos e o Grêmio tem 6 pontos. 6 pontos. O Grêmio corre sério risco de rebaixamento. E esse risco de rebaixamento precisa fazer com que o Grêmio faça alguma coisa. Ou tire o departamento de futebol, ou chegue pro Renato,
vamos tentar contratar jogador, sai para o mercado urgentemente. Nada é mais caro para um clube do que ser rebaixado. É preciso entender isso. É preciso entender neste momento todos os problemas. Todos os problemas. Falta lateral esquerdo, não joga nada o Reinaldo. A zaga do Grêmio, o Jeromel hoje, o cara passou por cima dele. Por quê? Porque o Jeromel tem 38 anos, ele não tem mais o ímpeto que ele tinha. Mas o Grêmio insiste. O Grêmio insiste. Aí tu vai pro ataque, não tem solução. Aí tu insiste com o Pavon, que joga pouco, bota o Nathan Fernandes, que melhorou no segundo tempo. Aí já um erro pontual do Renato, que podia ter posto o Nathan Fernandes. O Gustavinho foi o cara que conseguiu criar sozinho. Sozinho, por quê? Porque não tem conjunto, porque tem dificuldade. Tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar. Tá na hora de mexer nessa estrutura. Tá na hora de começar a cobrar dirigentes passivos, dirigentes soberbos, e inclusive sumidos, né? Tá na hora de fazer alguma coisa. O Grêmio hoje precisa tratar como realidade o fato de lutar para não cair. Eu acho que dá para escapar? Claro que eu acho. Investe 10 vezes mais do que o Juventude. Como é que não vai estar? Como é que vai estar atrás do Juventude? Está atrás porque é incompetente. O trabalho é terrivelmente ruim. E sempre em cima de soberba. Sempre em cima da ideia de que eu tenho olho e gestão, eu sei tudo. Não sabe. Porque quem sabe não está onde está. É preciso mudar urgentemente. É preciso fazer algo urgentemente. O Grêmio não pode, sob nenhuma hipótese, seguir com este modelo. O Grêmio, neste momento, precisa fazer alguma coisa, trocar peças, dispensar jogadores que não vão funcionar. O Grêmio precisa dessa ideia, sob pena de, dentro de muito pouco tempo, precisar de uma ferramenta absurda para escapar do rebaixamento. Este é o ponto. Este é o ponto. E mais do que nunca, voltar urgentemente para o Rio Grande do Sul e para a Arena. Porque ainda dá tempo. Mas se continuar com essa ideia, não vai escapar. Que se troque o futebol, que se troquem peças, que se contrate e que se volte para casa com urgência. Hoje nós perdemos para o Inter, que era um dos últimos trunfos do Renato e do Grêmio nessa gestão. Perdemos para um time frágil, que inclusive estava desfalcado dos seus principais atacantes. Está na hora de fazer alguma coisa, porque senão vai complicar. A torcida não aguenta mais. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.